Hoje os bastidores é do quê? De Mad Max Estrada da Fúria, gente. Basicamente, eu e o Arthur, a gente fica aqui na frente do nosso grande telão, mostrando os bastidores pra vocês. Aí vira uma aulinha, assim. A gente vai mostrando como eles gravaram esse filme, que é insano, e a gente vai explicando o que estava acontecendo por trás das câmeras, né? Exato. Primeira coisa que a gente tem que falar é dos storyboards. Porque esse filme foi diferente. Não foi feito o filme, o roteiro, depois criar storyboards. Não. A ideia é que fosse feito como se fosse um quadrinho inteiro de storyboards depois dos storyboards que vieram ao roteiro. Então isso é uma diferença, né? É muito diferente, é muito esquisito. Inclusive, o George Miller, ele é muito conhecido por fazer desse jeito. Porque ele gosta que o filme dele fique muito visual, assim, e que os silêncios tenham seus momentos. E no final das contas, 80% do que foi desenhado nos storyboards, de fato, foi gravado exatamente igual eles, né? É isso. E é legal que o George Miller até lança depois uma graphic novel, tipo um quadrinho dos filmes dele, depois pra você ter em casa. É muito legal, são trabalhos lindos, assim. É legal que no escritório, assim, que eles estavam se reunindo pra bater todas as partes do filme antes das gravações, os storyboards estavam nas paredes todas. Aí você olhava assim, nossa, é o maior quadrinho do mundo. Sim, isso aqui vai virar um longa-metragem, e virou. E ó, outra coisa que a gente tem que falar, ó, já tem carros capotando aqui de verdade. Eles evitaram usar CGI, né? É, exato. O George Miller ama que a gravidade, a poeira de verdade, as coisas como elas são, aconteçam no filme dele. Pra isso, ele tem que criar um set bem seguro ali ao redor dele pra evitar ao máximo, né? É, seguro é uma palavra, acho que é complicada pra tudo isso, porque o que tinha de lanças pra cima do carro, tinha algumas cenas, inclusive, que ele achava que os dublês estavam se machucando, porque às vezes caía, batia, amassava em cima do carro e não, deu tudo certo. Mas aqui, a gente vê que eles usaram mesmo filmagens tinha 140 veículos, tá? Que às vezes ficavam a 140 km por hora e tinha todos rodando ao mesmo tempo. Então, deve ter sido uma loucura essas filmagens. Eles usavam CGI mesmo, assim, pra juntar mais os carros, pra tirar as cordas de proteção. As cordas de segurança, né? Então eu acho que é um ótimo jeito de usar o CGI, ó quantas né? cordas, ó. Exato, pra pendurar todo mundo. Olha ali as gruas, gente, que loucura. E olha só, esse tipo de grua aqui foi um marco, assim, pra esse Mad Max, porque era assim que eles gravavam quase todas as cenas. Eles deixavam a câmera na ponta da grua e aí esse carro ia correndo junto com os outros carros. Por isso que eles estavam gravando o filme inteiro quase na Namíbia, né? Pra eles terem vários tons diferentes de deserto ao redor deles, assim. E na Namíbia tinha uma coisa, olha essa cena, olha os cabos, foram tirados os cabos ali, ó. Aê! E também mexe tudo a questão de cor e tal, e adiciona umas tempestades no fundo, isso ok, E né? esse cara que pulou aí, a gente acabou de ver, ele não é um dublê, ele não é um ator normal, ele era um artista do Cirque du Soleil. Porque o negócio tava ficando tão complexo, que o George Miller, o diretor, falou, cara, a gente vai ter que achar malabarista, a gente vai ter que achar artista desse nível mesmo. Principalmente naquelas cenas onde tem aquelas hastes que ficam fazendo assim, sabe? Daí eles falaram, não, a gente vai ter que colocar isso aqui como efeito visual mesmo. Será que o pessoal do Cirque du Soleil não consegue fazer isso aqui de verdade ali na filmagem? Sim, chamaram os caras e conseguiram, deu muito certo e ficou muito diferente, né? Quando a gente vê no cinema, tipo, os caras tipo, balançando de um lado pro outro pra chegar no outro carro, você fala, cara, que loucura essa cena. Né? E você tava falando da Namíbia, tem um negócio lá na Namíbia que acontece sempre, que é tempestade de areia, que até loucura. eles chamavam de nossa amiga, porque nossa amiga está chegando, o que é? Todo mundo se esconde, se cobre, porque tá vindo uma tempestade gigantesca de areia. Imagina você como você ia ficar nervoso com as câmeras, com tudo, com os microfones, tudo devia ter areia naquilo. Imagina, entrando, o cara da câmera fala, não, mais uma câmera vai pro ralo. Exato, eles E os devem usar atores, muito não, meu filtro, olho. Né? Exatamente. Complicado. E aí tinha dias que a gravação tinha que acabar, gente. A natureza fala mais alto e é sobre isso mesmo. Podemos falar das explosões, por favor? Porque dá uma olhada aqui. Meu, tinha mais de 1000 litros de combustível nesse carro aqui. E porque eles queriam fazer uma coisa real, né? Então você vai ver tanto ele explodindo, olha só, quanto essa parte da frente girando, porque eles usavam um dispositivo aqui para explosão e aqui, ó, aqui embaixo tem um negócio que empurra o carro para cima para ele girar também, ó, tá vendo? Ele girou. Olha que loucura. Eles chamam isso de flipper, eles conseguiam ativar isso à distância e tinha um dublê lá dentro, gente. Tinha um cara dirigindo esse carro, tá? Aqui dentro, imagina esse nervoso, você sentindo o calor chegando perto de você e sabendo que você vai capotar. E se você é esse dublê que tá assistindo a gente, você é o cara. Você é o cara demais. Que louco, E o sobreviveu. capotamento foi tão feio que o George Miller, até ali no meio das gravações, ele ficou preocupado, porque o capô do carro ficou todo estraçalhado, assim. Então, a parte de cima, ele falou, putz, será que o dublê se machucou? Não,
saiu tranquilo andando, gente. É um ótimo Foi que foi, mas eu acho que Deus ajudou ali dessa vez, né? Olha lá o cara entrando. Olha lá o cara entrando. Meu Deus do céu. Dá pra ver que é isso, né? Em alguns trechos eles usam o fundo verde, né? Pra poder cobrir alguma coisa com efeitos visuais, deixar um pouco mais explosivo, talvez. Mas o grosso é de verdade, né? Sensacional, quase tudo. Ó, um detalhe é a mão dela, que sempre tá em verde, porque tem que tirar a mão dela. Exatamente. E quando tem aquela mão mecânica, tá em verde no meio, assim, ó. Dá uma olhada onde eles apagam Olá. pra substituir. Massa demais, né? E teve essa Muito coreografia legal. toda, né, Vale? Bom, gente, essa é a Charlize Theron, né? E o papel dela como Furiosa foi muito icônico, todo mundo amou demais ela, tanto é que rendeu depois o spin-off, né, da Furiosa mesmo. E dá pra ver que a Charlize Theron, ela não entregou só beleza e talento na atuação, mas ela também deu muitas sugestões nas coreografias das batalhas, assim, pra mostrar que ela era uma personagem realmente que dava tudo de si. Ela tava na mentalidade de matar ou morrer, né? Pelo peso, era real aquela arma ali, viu? Tanto que ela bate meio longe, mas... Essa cabeçada, por exemplo, foi ela que sugeriu. Ela falou, cara, a Furiosa, ela vai estar tão furiosa que é isso, ela vai dar tudo disso. Ela não tá nem aí se ela vai ficar tonta depois. Ela vai bater na cabeça mesmo. Eu fico imaginando o cara falando assim, ei, peraí, essa cabeçada não tava no script. Exatamente, eles a Charlize inventou isso agora. Então deu pra ver que ela se entregou demais pra esse filme, né? E é isso, né? Estavam gravando tudo no deserto, com calor, com tempestade, assim. Tem gente que ganha tantos milhões fazendo comédia romântica e ela aqui, ó, sujando as mãos pra fazer esse filme. E é por isso enchendo o olho de areia. Exatamente, mas por isso que a gente gosta ainda mais dela, né? Ó, que legal, Eram eram cabos até pra você descer a montanha, porque é realmente muito perigoso. Então, esse filme ele é bem diferente porque ele foi feito em storyboards, porque a ideia do diretor era que você conseguisse fazer essa comunicação com imagens, sem precisar tanto do texto também, até porque o texto é feito depois. É isso, então o filme a gente pode comprar e alugar nas principais plataformas digitais, é isso? Exatamente, eu indico que você compre, porque esse filme é um clássico e vale a pena você rever, porque toda vez que você reassiste ele, é uma experiência diferente, você vê um detalhe da produção diferente. O George Miller é demais, gente, sou muito fã dele. É isso. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras 2 sugestões de vídeo pra você.